welcome to our channel. Eu sou a Esther, responsável pela Rise Idiomas, e hoje nós estamos na nossa terceira aula sobre números. Sim, é a nossa terceira aula. Se você não assistiu as duas primeiras aulas, eu realmente recomendo que você volte aqui no YouTube, dê uma olhadinha na aula 1, onde a gente fala sobre números cardinais e ordinais, e na aula 2, onde a gente fala sobre datas, mas não só sobre como falar meses e anos, ou meses e dias, mas também expressões que a gente usa para tempos mais abrangentes, como séculos, décadas. Se você não conferiu ainda, basta dar uma olhadinha. E aproveitando a situação, se durante esse período de aula você tiver alguma dúvida e quiser resolver essa dúvida, é só falar com a gente. Como que você fala com a gente? Bom, é só seguir as nossas redes sociais, @rise.idiomas ou @myteacheresther, que vai estar aparecendo em algum lugar dessa tela. Não deixe de seguir a gente por lá. Você pode mandar suas dúvidas ou sugestões. E você pode comentar aqui embaixo também, caso você tenha algum exemplo, alguma pergunta, algo que você queira comentar. Mas vamos lá. Então, hoje é dia da nossa aula 3 e para isso a gente precisa levar em consideração que a gente tem que saber já falar números cardinais principalmente. Isso é bem importante. Por quê? Porque quando a gente fala sobre preços, a gente vai falar números inteiros, né? Sejam os reais, no caso da nossa moeda, ou os centavos, a gente precisa saber falar, ou na casa da centena, na casa do milhar. Essas são informações importantes. Você já tem isso na palma da sua mão ou na ponta da sua língua? Se sim, pode começar essa aula. E é claro que a gente não pode começar a nossa aula hoje sem antes estudar um pouquinho de vocabulário. Por quê? Porque quando a gente fala sobre money, a gente tem que levar em consideração que a gente tem tipos de vocabulário bem específicos. Então, se vocês derem uma olhadinha nesse material, lembrando que esse material está aqui embaixo disponível para você dentro da descrição do vídeo. É só clicar lá e baixar o material para estudar junto com a gente. Você vai perceber que a gente tem uma lista de palavras, começando com, obviamente, a mais fácil e a mais conhecida de todas. Money. Money. Reparem na pronúncia. Money. Money é literalmente a palavra mais genérica que a gente usa para se referir a dinheiro. Money. Dinheiro, certo? Quando a gente fala sobre dinheiro, né, é preciso lembrar que cada país tem um tipo diferente de dinheiro. So we use the word currency. Currency. What's the currency in your country? The currency in my country is real. What is the American currency? Well, the American currency is dollar. Você consegue pensar em mais exemplos de currency? Deixa nos comentários. Para além disso, nós também temos a palavra notes, que é literalmente o papel, né? The notes. A gente quase não usa mais, mas também temos coins. So, the notes and the coins. E para quem não usa notes and coins, que é muito importante se você está indo viajar, né? Levar um pouquinho de dinheiro vivo. Mas, para facilitar a vida, nós temos também debit card and credit card. So, money, currency, notes, coins, debit card and credit card. Gostou dessas palavras? Consegue lembrar de mais palavras relacionadas a money em inglês? Deixa aqui embaixo, quero saber quantas dessas palavras você conhece ou quais outras você conhece também. E já que a gente está falando de currency, por que não, então, estudar um pouquinho sobre isso? Olha lá, gente, temos alguns exemplos, né, de currency, starting by the USA. So, what's the currency in the USA? Of course, it's dollar. Dollar.
E para cada um dos tipos de moeda, gente, a gente tem um símbolo diferente. Então, temos lá dollar, que é representado por esse S cortado. Isso aqui é muito importante. Se você está lendo uma notícia de jornal, por exemplo, que está falando sobre dinheiro, você pode se deparar com uma marcação diferente. E como que você vai saber o tipo de dinheiro que vai ser falado? Pelo símbolo, é claro, né? Então, dólar é esse primeiro símbolo aqui. E olha que exemplo legal. Quando a gente fala de dinheiro em inglês, né, em relação ao dólar, a gente vai falar $5, como está no exemplo, $5.50. $5.50, representado pelo símbolo. Já na Europa, the currency is euro. So you have dollar in the USA and euro in Europe. The symbol of euro is this one. It's just like a knee, but then you have this different type of cross. And then the example. So you have 10 euros and 50 cents. 10 euros and 50 cents. Bacana, né? Também temos, já que estamos falando de Europa, Libra. Qual a diferença, né? Então aqui a gente tem Europa, but then you have the UK. The UK. Sarah, what is the UK? Em português a gente chama the UK como Grã-Bretanha. The UK, gente, é a representação de 4 países, é a união de 4 países, né? Então, parte da Irlanda, não é a Irlanda inteira, é só parte da Irlanda. País de Gales, which in English we call it the Wales. So you have Ireland, part of Ireland, the Wales. Then you have Scotland, ou Escócia. E por último, England, of course. Dentro desses 4 países, Libra é usado, né? Libra, que é representado por esse meio L, meio E, com um corte. E olha que interessante, quando a gente se refere a Libra, a gente diz em relação a dinheiro, pound. Então, no exemplo, nós temos 3 pounds, 3 pounds and 20 pence. Então, temos dólares e cents, euros e cents, pounds and pence. Certo? Coisa bem diferente aqui para quando você viaja, principalmente para a Inglaterra, em que você não vai ouvir cents, por exemplo, você vai ouvir pence. Tem algumas outras expressões também em relação aos centavos, mas esse é só um exemplo. E aí uma outra curiosidade, né? In Japan, the currency is yen, representado por esse símbolo aqui. E a grande curiosidade, né, da moeda japonesa é que eles não têm centavos lá. Então, todos os preços são sempre preços cheios, como a gente diz, né? So you have here, how do you say that in English? A thousand. A thousand yen. A thousand yen. Certo? E aqui, gente, a gente precisa prestar atenção num detalhe. Um detalhe, mas que faz muita diferença. Por quê? Porque quando a gente pega aqui, né, a moeda americana, dólar, a gente vai perceber que a gente separa os dólares dos cents usando um ponto. Mas se a gente vai para o euro, né, euro is broken into two by a comma. Então, você tem aqui the euros, de um lado, do lado esquerdo, mas depois do comma, nós temos os cents. Ou seja, é diferente. Por que, Esther? Porque lá no dólar, o comma, né, é usado para separar centena de milhar. Então, são coisas bem diferentes aqui. Mas no euro, não.
a gente usa o comma para separar o dinheiro, né? The euro from the cents, certo? Já em Libra, a gente usa o ponto de novo. Então, você separa pounds and pence usando um ponto. E no Brasil, você lembra como separar o dinheiro, né? O real do centavo? Sim, no Brasil a gente usa a vírgula de novo, porque o ponto é usado para separar centenas de milhares ou milhares de milhões e assim por diante. Então, pontuação é importante até mesmo com dinheiro, porque vai ajudar a gente a entender qual que é ali a marcação, o que está sendo separado, certo? Sempre prestem atenção em duas coisas principais em relação a dinheiro. Qual é o símbolo que está sendo usado, porque aí você vai entender qual que é o dinheiro que está sendo mencionado, e qual a pontuação, porque aí você vai estar apto a entender qual que é a parte do dinheiro de forma inteira e qual é a fração desse dinheiro, né? Levando em consideração que centavos, the pence, the cents, the centavos, são uma fração daquele dinheiro. Bem legal, né? Tem vários outros exemplos. Aqui são só 4 exemplos, mas vocês podem pesquisar sobre mais deles. É claro, a gente tem uma infinitude de tipos de moeda aí, which in English we call currency. Currency. Pois bem, já falamos sobre currency, agora está na hora de falar sobre pricing, certo? Se você viaja, você está sujeito a fazer essa pergunta muitas vezes. Então, é preciso saber a diferença aqui ou como se comunicar minimamente para falar sobre pricing, certo? E aí vem uma curiosidade legal. Em português, a gente usa a expressão quanto custa ou quanto é. Quanto custa em português é uma expressão fixa, ou seja, ela nunca vai para o plural. Quanto custa este par de sapatos? Quanto custa esse computador? Quanto custa essas cadeiras? Certo? Mas em inglês, a gente trabalha com singular e plural. E temos 2 verbos principais. Sendo o primeiro o verbo to be, o famoso, famigerado verbo to be, que é usado para muita coisa. Então, ele está aqui. Mas no segundo exemplo, a gente tem o verbo cost. Cost. E aí a gente vai começar aqui estudando, claro, o verbo to be. Então, numa pergunta no singular, se você quer perguntar sobre o preço de algo no singular, você pode perguntar how much is? How much is this book? How much is this computer? How much is this cell phone? How much is this t-shirt? E por aí vai. Mas se você quer perguntar algo no plural, então você vai usar how much are. How much are the apples? How much are the shoes? How much are the books? And so on and so forth. Certo? Então temos aqui o primeiro exemplo. E esse exemplo já é bem bacana. Prestem atenção. A pergunta é: how much is this pair of Nike Air Force One shoes? Mas a resposta está no plural. They are around $114.99 in the USA. Certo? E aí você pode me fazer a pergunta: poxa, Esther, por que a pergunta está no singular e a resposta está no plural? Simples. Porque aqui, gente, a gente está usando uma expressão de contagem. Então, a pair of significa 2. A pair of shoes, certo? Então, a gente vai usar o singular, a pair of shoes. So, how much is this pair of shoes? Mas você pode considerar que você está falando na resposta shoes. There are 2 shoes, so they are around $114.99. Certo? Então fica aí uma grande curiosidade para vocês. A gente tem várias expressões em inglês para falar sobre dupla ou pequenas quantidades.
Então, a pair of é um exemplo delas, certo? A gente tem um outro exemplo aqui bem bacana. E aí sim, a gente tem o singular. Então, how much is a coffee at Starbucks? How much is a coffee at Starbucks? It's around $5 in the USA and around 15 reais in Brazil. Inclusive, esse preço deve estar desatualizado. No momento que eu lanço esse vídeo, deve estar bem mais caro, mas vamos chutar aqui um preço. E aí, uma outra curiosidade, né? Vocês podem me perguntar, aí os alunos um pouquinho mais avançados no estudo. Sério, porque a coffee, se coffee é uncountable, né? Então a gente não conta coffee, é como water, é incontável. Mas aqui a gente está supondo que estamos falando de a cup of coffee, e isso é bem comum. Então é super possível falar how much is a coffee. How much is a coffee at Starbucks? So it's around $5 in the USA and around 15 reais em Brasil. E aí, de novo, olha aqui a pontuação aparecendo. O ponto, né? Quando a gente fala de dólares, mas a vírgula aparecendo quando a gente fala de reais, certo? Então, esse é o exemplo. Quer saber sobre preço? A pergunta mais comum é how much is para o singular, how much are no plural. Consegue pensar em mais exemplos? Deixa aqui embaixo. Não consegue pensar em mais exemplos? Precisa de mais ajuda, mais auxílio? Espera um pouquinho, a gente já vai fazer um exercício. Ou, se ao final dessa aula não conseguiu, manda uma mensagem lá para mim no @myteacheresther, tá bom? E aí a gente tem mais um exemplo aqui, se você quiser dar uma modificada na pergunta. Essa também é uma pergunta bem comum. How much does it cost? How much do they cost? Né? Para os amantes de gramática aí, sabemos que does no present simple é usado para he, she and it. E claro que a gente está falando de it aqui, porque a gente está falando de um objeto. Então, it, a computer, it, a cell phone, it, a book, it, a TV, it, a chair, it, e assim por diante. Por isso a gente usa does no singular. Então eu posso perguntar, how much does this book cost? How much does this computer cost? How much does this cell phone cost? E assim por diante. Mas, no plural, a gente vai usar o do, porque o plural de it é they. Então, how much do they cost? How much do the apples cost? How much do the shoes cost? How much do the sandals cost? E se eu perguntar sobre a pair? Lembra do a pair of shoes? E aí, vou usar does ou do? Pensa um pouquinho. Claro, eu vou usar does. How much does this pair of shoes cost? How much does it cost? Certo? Vamos aos exemplos aqui. Então, o primeiro exemplo que nós temos é um exemplo para does. Olha que legal. How much does a Big Mac cost? A Big Mac. Então, how much does a Big Mac cost? It's, o que é it's? The Big Mac. The Big Mac is, a Big Mac is around 21 reais in Brazil. Sabemos que é reais porque tem o símbolo aqui, certo? Então, a Big Mac is around 21 reais in Brazil, or $5.99 in the USA. E olha que legal, gente. Quer tornar isso aqui um pouquinho mais leve e natural? É muito comum que eles falem 5.99. How much does it cost? It's 5.99. Certo? 5.99 in the USA. Só isso. 5.99. Super legal, né? Mas a gente está sabendo aqui que pelo símbolo a gente está falando de dólares. Então, $5.99 in the USA. Certo? Então, how much
does, porque a Big Mac é singular. Mas se a gente está falando no plural, então, vamos dar um exemplo. How much do AirPods cost? Well, they, because those are AirPods in the plural, so they cost $249.99 in the USA, right? Mais natural, 249.99. 249.99, certo? So $249.99 in the USA. And 29,800 yen in Japan. E olha aqui, por que eu sei que é thousand? Primeiro, porque a gente já aprendeu que a gente não usa centavos para falar de yen. E porque na moeda japonesa a gente usa vírgula para separar centenas de milhares e assim por diante. Então a gente sabe aqui que é 29,800 yen in Japan for the AirPods Pro. Certo? So they cost 29,800 yen. Legal, né? Muito, muito, muito bacana. Percebam, gente, símbolos são absolutamente importantes para falar de dinheiro. Pontuação é muito importante para falar de dinheiro. E naturalidade também. Então, nem sempre você vai chegar numa loja e a pessoa vai falar, how much did they cost? And say, $249.99. No, $249.99 or 249.99 cents. Então, tudo depende muito de com quem você está falando, onde é a loja, qual local isso é, né? O tipo de atendimento. Então, são algumas coisas para a gente considerar, tá bom? E é claro que é hora de praticar. Então, let's practice. Fill in the blanks with is, are, do, is, are, does, or do. Aqui é super simples, gente. Então, deem uma olhadinha. Façam aí, pausem esse vídeo, pensem, e quando vocês estiverem preparados, é só continuar. And here we are, back with the answers. Então, começando aqui pela primeira. How much is this pair of Ray-Ban sunglasses? How much is this pair of Ray-Ban sunglasses? Por que is, pessoal? Bom, como a gente já havia visto antes, a pair of é tratado como singular, because we are talking about a pair, certo? Puxa, Esther, então quer dizer que a pair of sunglasses representa algo que está no plural, apesar da expressão estar no singular? Sim. Nossa, então sunglasses está no plural? Sim, gente. Assim como tem palavras que a gente nunca usa no plural, como por exemplo, water, ou water, como você quiser pronunciar, tem palavras que a gente não usa no singular. Sunglasses é um exemplo disso. Sunglasses está sempre no plural, né? What are sunglasses? São os óculos de sol, certo? Quais são outros exemplos de palavras que estão sempre no plural? Well, glasses está sempre no plural, né? Os óculos de fato. Pants, shorts, underpants e assim por diante. Por quê? Porque representa a pair of pants, a pair of underpants, a pair of sunglasses, certo? Então, se você está usando a pair of, você usa is. How much is this pair of sunglasses? Mas se você está só usando a palavra sunglasses, aí sim você poderia usar are. How much are those sunglasses? How much are these sunglasses? Certo? Number 2, how much are these Nike sneakers? How much are these Nike sneakers? De novo, sneakers pode ser representado com a pair of sneakers, mas aqui a gente optou por não usar a expressão. Logo, está no plural. Logo, o verbo no plural. How much are
these Nike sneakers. 3. How much does a MacBook Pro cost in the USA? A MacBook Pro é um objeto no singular, por isso, does. Ah, Esther, por que não is ou are? Simples, gente, porque a gente está usando o verbo cost aqui. Então, não dá para usar o verbo to be. How much does this cost? Certo? E se eu quisesse usar o verbo to be, como eu falaria? Então, eu falaria, how much is a MacBook Pro in the USA? Então, eu deixo de usar o verbo cost. 4. How much are these AirPods Pro? De novo, AirPods Pro, plural. 5. How much does a coffee at Starbucks cost in Brazil? A cup of coffee, right? 6. How much do 2 Big Macs in the USA cost? Novamente, temos o verbo cost aqui, por isso a gente tem que usar do ou does. E como estamos falando de two Big Macs, está no plural. 7. How much are the concert tickets? Well, the concert tickets are in the plural. So, how much are the concert tickets? A gente sabe quantos? No, we don't. We don't know how many concert tickets there are. But we know we are asking about the plural, porque está no plural. Tickets. Certo? 8. How much does a PlayStation 5 cost in Europe? Well, a PlayStation 5 é singular. Olha aqui de novo, né? A presença de a. Para quem não lembra, a é a representação do singular nas frases. A PlayStation 5, a coffee, a MacBook Pro. Certo? Então, how much does a PlayStation 5 cost in Europe? Ah, e uma curiosidade. A gente pode pronunciar a ou a. How much does a PlayStation 5 cost in Europe? How much does a PlayStation 5 cost in Europe? So both of them are super correct. 9. How much are these glasses? De novo, olha aqui o exemplo, né? Lá no início a gente tem sunglasses, que eu expliquei para vocês, que aqui está no singular, porque a gente está usando a pair of, a expressão. Mas aqui embaixo no 9 a gente não tem nenhuma expressão. Então, plural. How much are these glasses? E se eu fosse transformar isso aqui? Como eu colocaria a pair of nessa frase, nessa pergunta? Sim, how much is this pair of glasses? How much is this pair of glasses? Certo? E a última, 10. How much does a Tesla Model 3 cost? How much does a Tesla Model 3 cost? A Tesla Model 3 is an object. It's something in the singular. So how much does it cost? Certo? Me conta aí nos comentários quanto você acertou, quanto você precisa melhorar, se surgiu alguma pergunta no meio desse caminho, tá bom? E o que mais nós temos a partir de agora? E por último, let's talk about changes. What are changes? Dentro do mundo do dinheiro, isso aqui é muito importante. Então, imagina que você está viajando, tem uma nota de 50 lá, pagou um cafezinho que é 18. What do you receive back? Well, you receive changes. Yes, you have some money back. Those are called changes. Então, vamos ler lá. Changes é o valor devolvido ao cliente quando ele paga mais do que o preço total de um item. It's the money returned. So you pay for a product or a service. They give you some money back. It is the change. Ok? Por isso que em alguns filmes, quando você está assistindo lá, a pessoa dá um dinheiro e fala keep the change. Keep the change significa fica com o troco. Fica aí com esse dinheiro. Keep the change. Tá? Vamos ver um exemplo? Então temos lá. The box of chocolates
costs 12.75 o quê? 12.75 pounds, porque a gente já descobriu aqui que a gente tem que olhar para o símbolo. O símbolo é o de Libra. Com Libra a gente tem que se referir ao dinheiro como pound. Mas, Esther, você me ensinou que eu tenho que usar pence também? Sim, gente, a gente pode usar. Então, a gente pode falar 12.75 pounds ou 12 pounds and 75 pence. Então, vamos de novo. The box of chocolates costs 12.75 pounds. And the customer pays with a 20-pound note. The cashier gives them 7.25 pounds in change, or the cashier gives them 7 pounds and 25 pence in change, certo? E agora, gente, é hora de praticar, claro, vamos fazer contas. Estamos falando de números, nada mais justo do que fazer uma continha, certo? Então, olha aqui. Nesse quadro ao lado, nós temos 8 frases. A primeira está feita para vocês, então vamos ler. Nike sneakers cost 149.99 o quê? Dollars. Olha o símbolo. Então, 149.99 dollars. The customer pays $200. The change is $50 and 1 cent. Ou você pode falar, the sneakers cost $149.99. The customer pays $200. The change is $50.01. O1, Esther, o que é isso? Não lembra, não sabe. Volta lá para a aula 2, a gente falou sobre datas, a gente mencionou o uso de O para se referir a zero, fora de cálculos matemáticos. É por isso que a gente sempre tem que prestar atenção nas aulas e dar uma voltadinha. Tudo se encaixa, gente. A gente tem lógica nesse curso aqui que a gente está fazendo. Então, não lembra, não sabe, dá uma olhadinha lá. Vale muito a pena, tá bom? O que vocês vão fazer agora? Vocês vão pausar este vídeo, vocês vão tentar falar todas as outras frases, pensando em maneiras diferentes de falar, prestando atenção nos símbolos para saber qual que é o tipo de currency que vocês estão falando. E aí vocês vão dar o play de novo aqui e eu vou ajudar vocês com as respostas. And so it goes. Vamos lá para o número 2. Então, without further ado, the concert ticket costs 75.50 o quê? 75.50 pounds. The customer pays 100 pounds. So the change is 24 pounds and 50 pence. 24 pounds and 50 pence. E as respostas não estão aqui de propósito. Eu quero que vocês escrevam aqui nos comentários para terem certeza que é exatamente isso que vocês entenderam, certo? Qual outra maneira de falar? Então, the concert ticket costs 75 pounds and 50 pence and the change is 24.50 pounds, certo? 3. A Starbucks coffee costs 18 reais. It's a dream, right? 12 reais. Que pena que não é mais. Mas 18 reais and 75 cents. The customer pays 50 reais. What's the change? So the change is 31 reais and 25 cents. Ou the change is 31.25 reais. Ok? E olha o símbolo aqui de novo, vírgula, mas aqui em cima, ponto. Porque são marcações diferentes. 4. A MacBook Pro costs
$299.99. The customer pays $1,500. What is the change? Well, the change is $200.01 or $200.01. Certo? 5. 2 movie tickets cost, e olha só, cost no plural, né? The 2 movie tickets cost £21.25 or £21.25. The customer pays £50. What is the change? The change is £28.75. Or the change is £28.75. 6. Lunch for 2 costs $82.50. The customer pays £100. What is the change? Well, the change is £17.50 or the change is £17.50. 7. Ray-Ban sunglasses cost $163.75. $163.75 or Ray-Ban sunglasses cost $163.75. The customer pays $200. What is the change? Well, the change is $36.25 or the change is $36.25. Certo? E a última, e PlayStation 5 costs £599.99. Or a PlayStation 5 costs £499.99. The customer pays £600. What is the change? Well, the change is £100 and 1 penny. Esther, como assim a penny? Gente, lembra que eu falei lá atrás que a gente pode ter algumas expressões diferentes? Aqui é um exemplo delas, porque pence é o plural de penny. Então você tem a penny, 1 penny, and then 2 pence, 3 pence, 10 pence, 20 pence, 25 pence, and so on. Então, fica aqui a última das dicas para vocês. Penny é 1 centavinho de libra, né? De pounds. So, a PlayStation 5 costs £499.99. The customer pays $600, so the change is £100 and 1 penny, right? Or 100.01 pounds, certo? E essas são as nossas dicas para falar sobre dinheiro. Conta pra mim depois, seja por redes sociais ou por aqui nos comentários, o que você mais gostou dessa aula, se foi difícil, se você tem alguma outra preocupação quando se fala de dinheiro, se você tem algum outro exemplo, eu vou adorar saber mais sobre vocês. E claro,
fica o spoiler da nossa próxima aula. A nossa próxima aula, aula 4, vai falar sobre decimais, frações e multiplicadores, para você que adora fazer uma continha de matemática e para você que também não gosta de fazer conta matemática, mas precisa saber porque a gente está falando de outra língua e essas expressões são usadas em qualquer lugar. E quando eu falo qualquer lugar, é qualquer lugar mesmo. E vocês vão perceber daqui para frente, tá? Então, eu espero vocês na nossa próxima aula. Thank you so very much. Take care of yourselves. See you in